Agora na Gospel FM Rio. Entrevista, música, tendências do passado e futuro da música gospel, talentos que estão surgindo e novidade no cenário gospel. Pod 7, o podcast da Chip 7. Apresentação, Pedro Bracono. Olá, gente, de volta aqui no Pod 7, o podcast da Chip 7, mais uma vez aí, mais um sábado com a gente está aí junto na Gospel FM Rio, e a gente vai junto nesse momento agora. Vamos aí, ó, você no seu carro, você pilotando o seu carro, sua moto, seu fogão, a gente está junto aí nessa tarde, vamos curtir um tempo legal aqui. A gente está com o nosso amigo aí, o pastor Misael. E aí, Misael, tudo bem? Fala, Pedro. Quero também dar um alô aí para os nossos ouvintes, nossos amigos. E para mim é uma satisfação estar de volta com você aqui, rapaz. Eu espero que seja um tempo bem legal, merecido para essas pessoas que pararam aí ou que preferiram nos ouvir nesse momento aí tão importante desse Pod 7. Legal, legal. E ele também vai para o YouTube, né? A gente vai falar um pouco aí do que Deus tem feito. Misael Lemos está junto com a gente na Chip 7, para quem não conhece, é uma distribuidora, gravadora, é um movimento que está acontecendo aí de músicos, de artistas cristãos, e a gente leva uma palavra de fé, uma mensagem de esperança para esse mundo que anda realmente passando por momentos difíceis, né, turbulentos. É fácil a gente ouvir aí que as pessoas estão estressadas, a gente às vezes fica estressado com tanta coisa que a gente vê, né, mas quando a gente ouve uma música, né, uma mensagem de fé, uma palavra de esperança, a gente pode mudar a situação completamente, né? Sim, Pedro, é isso mesmo. Eu acredito que a Chip 7 ela tem uma missão muito importante. Eu fico observando que nós temos alguns, eu vou chamar de artistas, mas na verdade nós somos ministros do Senhor, mas como nós estamos nesse mundo da música aí, pessoas que já estão na estrada há muito tempo, pessoas que estão chegando agora, mas todos estão imbuídos numa mesma missão, e a Chip 7 tem nos dado essa oportunidade. E também é para nós uma família, que a gente tem aí um propósito único, e também a gente entende que nessa caminhada a gente vai se ajudando mutuamente, aprendendo uns com os outros. Eu acredito que esse momento que Deus te chamou para montar a Chip 7 foi realmente, inclusive, para incentivar aqueles que estão começando, que gostam da música, como eu, que nunca pensaram em gravar, nunca pensaram em colocar suas músicas nas plataformas. Eu sempre compus música desde criança, desde meus 10 anos, mas, inclusive, compus até para minha esposa em 93, mas uma coisa que ficou no domínio doméstico mesmo. Mas agora, com você aí, a gente tem composto músicas e feito composições mais elaborada, pensando também em disponibilizar para o público. Isso para nós tem sido muito bom. E o seu incentivo, Pedro, tem sido maravilhoso, porque você, além de incentivar, você também tem nos orientado. E isso nos dá segurança para que a gente saiba onde está pisando. Ou seja, por onde você já caminhou, você está nos ajudando aí pelo mesmo caminho. Para nós, eu estou dizendo assim nós, porque eu já ouvi isso de outros também, da Chip 7, que tem sido uma experiência bem interessante para aqueles que acharam que já tinha chegado no seu platô, que não tinha mais para onde ir. Você tem nos ajudado a ter um acréscimo muito importante, muito relevante até para o nosso ministério e também para a nossa vida. Amém, irmão. A gente está junto nessa aí. Eu creio que eu já trabalhei tantos anos no Rebanhão, né? Viajei pelo Brasil todo, conheci muita gente, mas agora chegou o momento de poder estar de mãos dadas aí com outro pessoal, e a gente, né, junto a gente vai mais longe, a gente consegue enfrentar aí as dificuldades, né? A gente sabe que tudo que a gente faz é pro reino, né? Pro reino de Deus. Não importa se a gente esteja na frente ou no backstage ali, dando apoio, dando suporte, a gente faz tudo pro reino de Deus, né? Igual o time, tem aquele que está mais à frente, que está no ataque, tem outros que estão na defesa, e a gente vai como um time, né? Nessa época de Copa do Mundo aí, a gente vê bem que quando
o time está unido, né? Tá no mesmo espírito, a coisa flui, né? E na nossa vida, na nossa fé é a mesma coisa, a gente precisa estar em união, precisa estar unido. Então a gente se uniu com vários nomes aí, vários artistas. Tem o pessoal do Semeando, tem o pessoal do Lenilton, né, que veio do Novo Som, tem a banda Tempos e muitos outros aí que estão chegando, esses mais antigos e outros que estão chegando aí, e a gente está fazendo um movimento que está acontecendo, muita gente falando, comentando, e a gente fica muito feliz de poder estar participando desse movimento aí. Muito bem. Exatamente. Esse é o sentimento, você expressou o sentimento de todos nós. E eu acredito também, Pedro, o seguinte, que nós estamos numa fase de preparação, numa fase de ajuste da nossa identidade como gravadora Chip 7. Ela já tem, obviamente, um propósito, que é o reino de Deus. Eu estou falando em termos de identidade, de apresentação para o público. E nós estamos caminhando para isso. Acredito que, no tempo certo, muito mais pessoas no Brasil vão poder ter essa condição de nos conhecer melhor. E Deus também vai mostrar que tem um espaço importante para que a gente possa trabalhar por meio da música, para ganhar novas vidas e sustentar a fé daqueles que já se decidiram por Jesus. Muito importante a música, porque ela leva uma mensagem cantada, poética, que não vai só até os ouvidos, a música vai até a alma. A música mexe com as emoções e essa química ou essa mistura de sentimentos ajuda muito a pessoa a se firmar, a tomar uma decisão. Quantos de nós não já fomos fortalecidos em algum momento ouvindo um louvor? Quantos de nós, ouvindo um hino, até cantando o hino, não nos fortaleceu numa hora difícil? Então a música ela tem seu espaço e nunca vai deixar de ter. Até na eternidade, a Bíblia fala do grande coral, porque ela não tem fim. A Bíblia fala da música até antes da fundação do mundo. E a música durante a época bíblica e depois também na eternidade. Então a música ela tem sua presença garantida, né? Então por que não a gente trabalhá-la agora dentro dessa direção que é de apresentar o reino de Deus? Eu fico muito feliz também, Pedro, de ver a variedade de ritmos, de timbres, de vozes, de campo harmônico, de estilos. Essa variedade ela é incrível, rapaz, ela é incrível, porque você vê como Deus planejou isso aí, é um negócio sem fim. Olha, eu estava lembrando esses dias de algumas músicas assim que eu tenho assim grande admiração, inclusive algumas delas é do Rebanhão. E uma música, por exemplo, clássica, que é o Autor da Minha Fé, do Paulo César, e outras, aquela, por exemplo, Meu Tributo, músicas clássicas. Eu fiquei pensando assim, rapaz, como é que pode? Essas músicas, quando foram lançadas, parecia que não teria mais inspiração para uma música tão bonita quanto. E aí, de repente, aparece outros, aparece o Rebanhão, aparece outros cantores que vão surgindo por aí e compondo músicas maravilhosas. Eu me lembro muito também do Edson Coelho. Ele compunha tanta música, eu ficava impressionado como é que ele tinha aquela capacidade toda. Quando você pensava que ele já tinha chegado no seu limite, daqui a pouco ele vinha com uma música ainda tocante, maravilhosa. Você vê que é uma fonte inesgotável, né? Deus é maravilhoso. E cada momento, né, parece que tem o seu tempo especial. Às vezes a gente está passando por uma situação, um momento, e parece que uma música toca, né? A música realmente é uma coisa de Deus, né? É uma coisa que só pode ter sido Deus que criou, né? A música, a harmonia, a melodia, né? Como ela se encaixa, como tudo na natureza que Deus fez, né? São 7 notas ali que se harmonizam, se entrelaçam ali e formam uma música, e é capaz de entrar na alma da pessoa. Parece que é como uma flecha, entra na alma e consegue tocar coisas que às vezes de outra maneira não tem como, né, entrar. Então a música realmente é muito importante. Então vamos ouvir aí
uma música Misael Lemos cantando, né, o lançamento pela Chip 7, Pela Fé, e a gente está de volta já já. Na Gospel FM Rio, Pod 7, o podcast da Chip 7. Se o passo for por fé, haverá um chão. Se por fé andar nas éguas, haverá a mão. Se a fé levar os leões, terá proteção. As grandezas de Deus só conhecerão aqueles que fazem muito mais que ver pela fé. Fé. Só há um jeito certo de conhecer a Deus. Se crer no ensinamento dado ao povo seu. Se na contramão crer na direção. Perigo, renúncia são inevitáveis para aqueles que querem conhecer a Deus pela fé. Fé, pela fé. Fé. É na experiência de confiar que aprendemos a descansar. Pra onde a fé nos leva, uma promessa sempre espera. Do improvável se faz o caminho para o imensurável. O comum e o normal não leva ao sobrenatural. Só pela fé. Fé. As grandezas de Deus só conhecerão aqueles que fazem muito mais que ver pela fé. Fé. Pela fé. Você está ouvindo Pod 7. Oi pessoal, estamos aqui de volta no Pod 7, depois de ouvir Pela Fé com Misael Lemos, e a gente vai voltar ao nosso bate-papo aqui com o pastor Misael. Pastor Misael, lá do Gama, né, tem a Rede Esperança, está até com a camisa da Rede Esperança, eu também estou com a camisa aqui da Chip 7. Você que está no rádio aí não está vendo, mas a camisa é bonita, tá? Posso te contar aí que é uma camisa especial, camisa do pastor Misael. Queria que você falasse um pouco do ministério, como é que está aí no final de ano, os preparativos do final de ano. Ô Pedro, obrigado por me dar essa oportunidade de falar da Rede Esperança. Aproveito para dizer que quem quiser acompanhar a Rede Esperança, no Instagram é Rede Esperanca. Rede Esperanca. Vai aparecer uma logomarca que é uma folhinha verde. E também nós temos no YouTube, youtube.com/Rede Esperanca. Tudo junto. Bom, a Rede Esperança, ela surgiu a partir de uma Assembleia de Deus que estava com uma certa dificuldade de manter os seus trabalhos e de um pastor que estava aposentando, uma situação que realmente a igreja estava com dificuldade. Então nós pegamos essa igreja e trocamos o nome, tiramos a Assembleia de Deus, colocamos Rede Esperança e começamos a desenvolver alguns trabalhos sociais, porque esse era o propósito, fazer alguns trabalhos para atender a comunidade, já que em volta tem muitas igrejas evangélicas. E como eu sou um pastor metodista, eu queria me deter mais nessa questão social, nesse novo trabalho que estava surgindo como Rede Esperança, no lugar da Assembleia de Deus. E nós começamos a realizar cursos de formação, que na verdade, esse foi o maior propósito da Rede Esperança existir, formar pessoas para o mercado de trabalho, para que ela tivesse a dignidade e a chance de trabalhar. E assim formamos muitas pessoas. Um curso de cuidadores de idosos,
foram vários cursos em alguns níveis, também agente de portaria, garçom, curso de culinária, e entre outros, também curso de computação básica, e nós temos lá um consultório de ginecologia, temos um consultório também de odontologia, todo montado, temos uma sala de informática com 20 computadores, temos também um projeto com crianças, projeto Salvação, voltado para o jiu-jitsu, para criança e adolescente, nós temos cerca de 80 crianças nesse projeto, e também nós disponibilizamos várias salas, 3 salas, para atendimento de psicologia e outras áreas da saúde. Além do mais, nós temos uma cozinha própria para cursos e para realização também de alimentos, que nós também servimos à comunidade. Em vários momentos, nós fazemos alimentos e distribuímos gratuitamente. E fora isso, nós realizamos bazares, realizamos também o Direção Social, no qual nós atendemos toda a comunidade na parte dentária, na parte de massoterapia, parte de também enfermagem e corte de cabelo, brincadeiras, nós colocamos vários brinquedos para as crianças, depois nós damos um lanche, falamos de Jesus, é claro que sempre Jesus é o momento maior, e também nós temos atendimento à parte jurídica, nutricional, e muitas áreas em que as pessoas procuram, também aferir a pressão, a glicemia, etc. E o mais assim, o que nós temos de maior interesse mesmo é a realização de cursos. Inclusive, nós estamos num diálogo bem avançado com o SENAC para a realização de cursos. Para você ter uma ideia, Pedro, tem curso do SENAC que custa R$4.000, tem curso que custa 1.000 e pouco. Mas lá na Rede Esperança, porque nós estamos oferecendo a estrutura, vai sair gratuito para a população. Então é uma maneira também da gente ajudar. Nós já fazemos esses atendimentos, mas vamos ampliar. Temos outros atendimentos para mulher, inclusive nós temos um espaço lá chamado Espaço Mulher, que já estamos em fase de conclusão, e nós só não vamos disponibilizar agora para esse trabalho com mulheres, porque nós estamos abrigando uma família de refugiados venezuelanos que nós vamos colocar nesse lugar. Estamos terminando e essa família apareceu com a necessidade de ter um espaço e nós vamos ceder, e aí, é claro, a gente vai ter que adiar um pouco esse espaço para o atendimento específico das mulheres. Mas nós já fazemos atendimento. Esse espaço que eu estou me referindo é um espaço superior, em que a gente tem lá 7 espaços novos, né? Mas a gente vai, então, dedicar para essa família. Uma parte, não todo, porque é muito grande lá. Então, fora isso, nós temos também uma boa vontade de entregar a cesta básica. Por que eu estou falando boa vontade? Porque nós temos a procura de umas 500 famílias em busca de cestas básicas, e se a gente abrisse, teria muito mais. Mas a gente não tem como atender todo mundo, mas existe a boa vontade. Quando a gente pode, a gente ajuda. O bazar, agora mesmo nós recebemos uma caixa muito grande que veio dos Estados Unidos, um container com roupas, e nós vamos levar para o bazar para vender baratinho. Além de atender a população, aquilo que entra a gente reverte em benefício para a população. Recentemente fizemos um evento, um jantar, e ali nós levantamos um recurso e vamos comprar brinquedos para as crianças para distribuir no Natal. Não vai dar para comprar todos os brinquedos, mas a gente vai dar um jeito e vai completar. Ano passado deu certo e esse ano vai dar também. Então o que acontece? Para as crianças, quando a gente vai dar brinquedos, você não tem como dar para algumas, você tem que dar para todas. Então a gente tem que se preparar aí para umas 200 crianças no mínimo, entendeu? É melhor sobrar do que faltar. Todo ano sobra, mas a gente leva para algum lugar para poder atender. Teve uma vez que nós levamos para uma casa que abriga crianças com câncer e má formação, que é também aqui na cidade do Gama, vizinho nosso. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, mas tem muitas outras coisas para fazer. Nós queremos fazer um trabalho externo com idosos. Nós já fizemos fisioterapia ocupacional, vamos fazer agora ano que vem, se Deus quiser. Estamos com a pretensão de fazer uma pista de caminhada dentro da área da igreja, dos limites internos da área da igreja, para que ali possa ter essa pista de caminhada. Vamos colocar uma tenda, vamos ampliar os atendimentos que já estamos fazendo, vamos ter mais. Então, Pedro, assim, nós também temos
o Fit Gospel Dance, que é uma dança gospel para as mulheres. Elas não podem pagar uma academia, fazem isso ali na Rede Esperança. Houve uma música de Deus evangélica que vai sendo evangelizada e ter sua chance de se divertir e de queimar uma caloria ali, sem preocupação com estética, com beleza, com concorrência física, nada disso. Então, outra coisa muito interessante, que é bom que se diga, a Rede Esperança tem uma boa comunicação com o bairro, uma boa convivência com o bairro, há uma respeitabilidade muito grande, uma convivência muito saudável, muitos deles se oferecem para ajudar, e é muito bom. Nós nunca tivemos problema de assalto, de violência, de roubo, coisa nenhuma, e onde nós estamos tem esse quadro de violência, né? Mas na Rede Esperança nós nunca tivemos problema nenhum. Então, mas é muito legal, muito legal. É um testemunho que a gente tem dado ali. Você conhece, já esteve lá com a gente, né? Já. O Carlinhos também esteve com a gente. O Carlinhos esteve lá, eu acho que tem um mês e pouco. Ele esteve com a gente. Ele separou um sábado, foi lá, fez um acústico, só ele no violão, foi muito legal. E aí no final a gente sempre disponibiliza o link para as pessoas ajudarem com a oferta. E quem foi, levou 1 quilo de alimento não perecível e tal, e a gente vai atendendo com a ajuda dos amigos, né? Em janeiro eu vou estar por aí, em janeiro eu vou... Não, vai ser você. É muito bom ouvir falar, assim, ministério, assim, porque a gente tem ouvido, assim, chega a ser parece que é orquestrado uma campanha contra as igrejas, né? E a gente vê casos, assim, terríveis, né, de ministérios que escandalizam, né, como a gente ouviu o caso da Flor de Lis, né, uma coisa terrível que aconteceu ali, e muita gente fala assim, e meio que coloca culpa nos evangélicos e falando, não, a igreja evangélica é só para arrecadar dinheiro, coisas absurdas assim que falam, e é bom a gente ver, porque muita gente não sabe, porque o cristão, né, a Bíblia fala que a sua mão esquerda não fique sabendo o que a sua mão direita está fazendo. Ninguém fica, né, espalhando para todo mundo, estou ajudando, mas a gente ajuda muito e as pessoas não sabem. A igreja tem um papel muito importante na sociedade, tem um papel muito importante de, primeiro, reabilitar pessoas, já comprovadamente, cientificamente, já foi comprovado que quando se trata de drogas e dependência química, os maiores resultados são da igreja, né? O trabalho que a igreja faz é muito importante. E tem gente que fala ainda de cobrar impostos da igreja. Pelo contrário, o governo deveria investir na igreja. O governo deveria... porque quando você investe nessa obra social, né, você está fazendo bem ao país, fazendo bem à população, fazendo bem ao povo e dando educação, né? Vocês têm curso de educação, vocês têm tantos cursos, tantas coisas, e eu vejo tantas igrejas fazendo trabalho social que é muito importante, né? É muito bom a gente poder estar compartilhando isso para as pessoas vejam a realidade, né? Não é porque errou, não é porque uma pessoa pisou na bola que toda uma estrutura vai ser, né, atacada. Então a gente vive num tempo muito difícil onde as pessoas gostam de falar mal dos outros, talvez por causa da rede social, né? Um atacando o outro, falando do outro, um deixando o outro para trás. Então a gente ouvir esse tipo de testemunho assim, né, reanima e ver que a igreja é importante nesse mundo que nós vivemos, nesse tempo que nós vivemos, por maiores que sejam aí as trevas, sejam as dificuldades que as pessoas vivem, existe um reino de Deus que está vivo, que está atuante aí nesse tempo, não é mesmo? É isso mesmo. E Pedro, eu estava lembrando aqui, para as pessoas terem uma ideia da dimensão desse trabalho, não é porque estamos fazendo lá na Rede Esperança, não, em qualquer lugar que se faça. Vou contar um relato só. Tem um caso de um garoto do bairro, ele não é da igreja,
A mãe dele agora está sendo da igreja e a irmã dele também vieram para a igreja. Mas antes deles virem, esse garoto, que ainda não é da igreja, o irmão dele que é, o que aconteceu? Ele foi se apresentar para servir o exército. Chegou lá, ele passou em todos os testes, menos em um. Ele precisava arrumar os dentes para poder tirar algumas cáries, fazer algumas restaurações para que ele pudesse ingressar. Essa era a condição. E deram um tempo para ele. E esse garoto não tinha onde buscar esse atendimento. Pobre, a família praticamente morando de favor. E eu vou até contar aqui um negócio aqui. A mãe dele veio de um outro estado, não vou nem dizer o estado, porque levou 2 tiros do marido. E veio fugir e tal. O que aconteceu? É uma situação terrível. É uma família que a gente assiste com Cesta Básica, inclusive. Aí, o que aconteceu? Eu falei com o dentista e ele atendeu esse garoto. Deu uma geral na boca dele. E olha só, esse menino às vezes passava fome e esse menino às vezes brigava na rua. Ele foi aceito. Ele ingressou no serviço militar. Vamos ver quantos benefícios. Arrumou o dente dele em primeiro lugar. Segundo, deu emprego para ele. Deu comida para ele, porque agora ele vai ter comida. Deu sossego para a mãe dele, porque agora ela não vai ficar preocupada com ele na rua. Ele próprio tem sossego agora, porque ele tem uma profissão para seguir. Agora ele tem um planejamento, agora ele tem uma escola de vida que o militarismo proporciona. E o melhor de tudo, ele vai lembrar que foi uma igreja que atendeu ele. Então você vê, tem coisas que são pequenininhas, mas que tem uma reverberação, tem uma repercussão na vida toda da pessoa, né? Eu estou falando de um caso, mas eu poderia falar de muitos outros, né? De coisas que a gente fez. Eu já ouvi muitas pessoas agradecendo a gente. Inclusive, uma vez que nós entregamos uma cesta básica, era mais ou menos 5 horas da tarde. Uma senhora, uma menina que eu acredito que era a neta dela, saiu com aquela cesta abraçada, aquela cesta pesada. Inclusive eu pedi para alguém levar para ela até um carrinho, tipo um carrinho de mão que ela tem de compra, para botar lá, para colocar para ela. E ela, não, pode deixar que eu coloque. Ela estava tão apegada àquela cesta básica que ela colocou lá. E ela colocou e foi até onde eu estava e falou assim: pastor, essa aqui vai ser a minha primeira refeição do dia, muito obrigado. Então você vê, uma avó com a criança que teria a primeira refeição do dia. A menina que estava com ela lá, garotinha, dava para ver o olho fundo, aquela coisa triste, frágil, fraca. Então você percebe que o sofrimento das pessoas é tão grande. Você oferece uma cesta básica, que para nós é tranquilo, para quem tem uma vida mais ou menos, a gente não sente tanta falta disso. Mas para uma família que está empobrecida, que está na faixa social de risco, em vulnerabilidade, porque a pobreza financeira, ela leva a outras pobrezas se a pessoa não tiver o equilíbrio, se ela não tiver uma decisão, se ela não tiver um caráter muito firme, ela vai levar ela para outro tipo de pobreza. E a pobreza física é uma, né? A pobreza material é uma, mas vai levando para a pobreza mental, pobreza de visão da vida, a pobreza de expectativa, de esperança, de fé, de tudo, de limites. Então, nós vemos assim, geralmente, é aquilo que a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. E eu tenho visto isso. Tem muitas pessoas lá, agora mesmo aconteceu um caso, do Conselho Tutelar, tirar 3 crianças de uma mãe, porque essa mãe, ela bebeu, não conseguiu segurar as rédeas do momento, ela entrou num colapso emocional, mental, aquilo que eu estou dizendo, um abismo vai chamando o outro, se envolveu com drogas, se envolveu com bebida, começou a ser despejada de onde ela morava, com vários programas do governo. Ela vinha sobreviver com os programas do governo. E aí ela foi despejada, por último, eu estava morando num beco lá com uma choupanazinha que ela montou. E o Conselho Tutelar foi lá e arrancou os três filhos dela. Você vê, são situações que a gente está ali perto, percebe e acompanha. E a gente não tem como não se sensibilizar, não tem como não se envolver. Acabou que uma dessas crianças nós conseguimos
conseguimos levar uma dessas crianças, que é a maiorzinha, para a casa de uma senhora que não tinha ninguém e começou a cuidar dessa menina, para poder dar um tempo de alívio para ela. E é uma menina inteligente, que estava tirando boas notas na escola, uma menina educada, sabe? Então você vê que uma mãe desestruturada, o pai também, as pessoas que são genitores, os responsáveis, quando eles estão desestruturando a si, desestruturam a família. E aí, meu amigo, vai aquele efeito cascata, né? E daqui a pouco estão matando, estão roubando, estão xingando, se prostituindo, drogando, vendendo drogas. E a gente conhece esse ambiente. Eu para não falar muita coisa, Pedro, vou te dizer só um negócio para você aqui. Uma revelação aqui para você. Eu estava pastoreando igrejas muito bem estruturadas, igrejas financeiramente bem. Eu próprio estava muito bem, de boa, tranquilo. Com plano de saúde, carro, combustível, casa, salário bom, etc. Rapaz, mas eu não tô, eu não posso dizer que eu estou mais feliz agora, mas eu posso dizer que eu estou mais realizado ministerialmente agora. Eu não estou feliz porque eu estou mais perto da pobreza das pessoas, vendo essa dificuldade toda, essa bagaceira toda. Mas eu estou me sentindo mais realizado. Eu estou me sentindo mais útil, mais gente. Porque eu estou ali perto, eu dou uma palavra amiga. Essas crianças mesmo que estão lá no jiu-jitsu, elas se apegam, elas chegam lá, elas me abraçam. Especialmente o pastor João, que é o pastor que me ajuda lá, ele é o paizão. As crianças sobem em cima dele, ele é grandão, ele era o segurança de um dos ministros do STF. E ele não está podendo trabalhar agora. O que acontece? Os meninos sobem em cima dele, rapaz, e ele brinca e tal, ele é um paizão, porque muitas delas, dessas crianças, não têm referência paterna. E você sabe que quando falta essa referência paterna, a psicologia explica isso muito claramente, ficam alguns flancos na concepção psicológica das pessoas que levam a muitos percalços, né? Levam as pessoas a muita insegurança e a outros problemas no trajeto da vida. Então, nós percebemos isso. Então, ali com eles, cara, eu fico pensando, rapaz, aqui eu sou útil. Aqui um olhar, um afago, um abraço, um bate-papo com uma criança dessa, uma brincadeira com a criança. Tem algumas que já estão indo até para a Rede Esperança. Domingo passado foi a homenagem do meu aniversário, não domingo passado, do outro. Fizeram uma homenagem lá por conta do meu aniversário e várias dessas crianças do jiu-jitsu estiveram lá. Foi uma homenagem muito bonita. Assim, elas falando sobre a importância, coisas que eu nem sabia. Que elas pensavam a respeito de mim e a respeito da Rede Esperança. Eu fiquei muito feliz. Teve um outro momento no treino que teve uma pessoa que foi lá dar uma palavra para as crianças e perguntou assim: o que é a Rede Esperança para vocês? E teve uma das crianças, a menorzinha, falou, levantou o dedinho, aí falou assim: a Rede Esperança é a minha casa. Que é uma menina do bairro, ela não é da igreja. Então, você vê a importância, quando você se propõe, tem a atitude de fazer, mesmo com as dificuldades. Eu não consigo resolver todos os problemas, mas até onde eu consigo ir, até ali a gente vê Deus operando, a gente vê que aquelas pessoas estão sendo atendidas, estão sendo acudidas e elas percebem que tem alguém que vela por elas. Tem um livro que eu li, Pedro, que ele diz o seguinte: ninguém vai te dar ouvidos até que você prove que se importa com elas. Uma pessoa só te dá ouvido a partir do momento que você prova que você se importa com ela. Então, quando a gente demonstra isso para essas crianças, que a gente se importa com elas, para a comunidade de modo geral, mas especialmente as crianças, eles passam a te ouvir. Porque eles sabem, quem está falando comigo não está jogando apenas uma palavra vazia, não está falando apenas mecanicamente, apenas por ter que falar. É porque é alguém que se importa comigo. Isso é muito importante. Então, o lanche que a gente dá para essas crianças, toda terça, toda quinta, no treino. E quando tem outras reuniões, a gente dá também. Porque elas não tem, muitas delas não têm. Às vezes, não sempre, é a única refeição que elas têm no dia. Tem alguma dessas crianças que leva a comida para casa, porque ela vai dar para o irmão, para a mãe, para o pai, etc. Então, eu me sinto muito realizado e eu quero te agradecer por você me dar a oportunidade nesse bloco de falar sobre a Rede Esperança. Legal, a gente já está terminando, queria que você desse uma mensagem aí final e aproveita, repete
a rede social, né? Como acha a Rede Esperança aí nas redes sociais? Ok, se você digitar no Google Rede Esperança, vai aparecer uma entidade em Curitiba e vai aparecer uma igreja na Bahia e vai aparecer também a nossa instituição que é no DF, que é no Gama. Eu estou falando isso porque tem gente que confunde. Só que a nossa, ela tem uma folhinha verde, isso diferencia. Uma folhinha verde e com uma cruz estilizada, porque não tem nenhum aqui para mostrar, que só mostraria. A Verde Esperança aí. É porque aqui tá uma cruz aqui, não tá a nossa logomarca, né? Mas olha só, mas o endereço, ou seja, o login dela, é login que fala, né? O arroba no Instagram. O arroba. Arroba Rede Esperanca, só isso. Rede Esperanca. No Instagram, se procurar no Instagram vai nos achar assim. E se for procurar no Facebook, é redeesperanca.org. Aliás, nós temos um site, rapaz, fica mais fácil. Pronto, redeesperanca.org, só isso. redeesperanca.org. Você vai direto para o site e lá tem as mídias, você pode escolher Facebook ou Instagram para poder acessar. Bom, a minha palavra final, Pedro, primeiro de agradecimento a você e a todos que estão nos ouvindo e acima de tudo a Deus. Eu gosto muito de ter esse tempo com você porque liga muitas coisas boas, a amizade, a fé, a música, coisas maravilhosas. Você é um homem de família, você é um homem também que anuncia o Senhor, que ama o Senhor, então nós temos muitas vertentes em comum. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é aquela mensagem que está no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto. Não tem essa expressão e pergunto, mas é como se tivesse. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quero te fazer uma pergunta. Você já viu alguém olhar para o monte olhando para baixo? Você já viu alguém olhando para o monte, para baixo e falando, estou vendo o monte? Ninguém consegue ver. Para ver o monte, você tem que levantar a cabeça. Porque o monte, ele por si só, pela sua natureza, pela sua estrutura, te força a você olhar para cima. Então, quando eu tenho alguma coisa que me faz olhar para cima, eu preciso lembrar de quem está mais alto. O monte, ele tem essa forma conoidal, que aponta para cima, como uma ponta mesmo de uma seta. Quando eu olho para o monte, eu estou olhando para aquilo que aponta para Deus. O que eu quero dizer para você é que nós temos muitas coisas que apontam para o próximo, apontam para coisas ruins, para a negatividade, para o pessimismo, aponta para o terror. Muitas vezes nós somos assombrados por alguma notícia que chega, ou por uma previsão de algo que pode acontecer de ruim, mas eu quero dizer para você, olhe para a Bíblia, que ela aponta para Deus. Olhe para a natureza, ela aponta para Deus. Olhe para a própria vida, ela aponta para Deus. Olhe para o seu coração, ele aponta para Deus. Ouça essas canções, elas apontam para Deus. Busque aquilo que aponta para Deus. O salmista diz, quando eu olho para o monte, eu lembro, meu socorro vem do Senhor. Eu estou olhando para algo grande, que tem uma seta muito clara na direção do céu. E eu quero que você, meu amigo, que está me ouvindo, acredite, tem muita coisa que aponta para Deus. Procure na tua trajetória, em algum momento, algo que Deus fez na tua vida. Procure no teu coração, nas tuas recordações, em algum momento que Deus proporcionou um grande livramento. Procure nas suas recordações um momento em que você achou que não passaria por uma aprovação, por uma luta, e passou. Isso aponta para Deus. Olhe para a palavra do Senhor. Não se preocupe com os dias maus. Eles sempre estiveram entre nós. Mas Deus sempre deu vitória para o seu povo. Olhe para a palavra de Deus. Quando eu digo olhar, é também ler, é buscar, é meditar. Fazendo isso, você estará apontando para o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida. Amém, amém, amém. Obrigado mais uma vez, pastor Misael, pela sua presença aí. E a gente volta aí, se Deus quiser, semana que vem, né, com Pod Seven. E a gente vai se despedir agora ouvindo a música do Misael Lemos. O que ele disse, preste atenção nessa letra que é para a sua vida, que Deus te abençoe. E fica na paz, estamos de volta em breve
Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tá curtindo, né? Ele disse pra mulher, por causa da sua fé, poderia ir em paz e sem a sua dor. Ele disse ao aleijado, levante e siga em frente, nova vida te espera como nunca pôde ter. Abençoou a tanta gente com palavras de poder. Toda vez que prometeu, tudo fez como falou. O que ele disse pra você, o que ele disse pra você, nenhuma letra mudou, você não pode esquecer. O que ele disse pra você, o que ele disse pra você, é o que vai acontecer. Persevere um pouco mais. Se ele disse pra marchar, o caminho vai abrir. Se ele disse pra clamar, grandes coisas vai fazer. Se ele disse pra esperar, tudo está sendo preparado para te honrar quando menos esperar. Marchar, o caminho vai abrir. Se ele disse pra cama, grandes coisas vai fazer. Se ele disse pra esperar, tudo está sendo preparado para te honrar quando menos esperar. Se assim diz o Senhor, se assim diz o Senhor, nada vai impedir a sua bênção de chegar. Se assim diz o Senhor, se assim diz o Senhor, nada vai impedir a sua bênção de chegar. O que ele disse pra você, o que ele disse pra você, persevere um pouco mais, a sua bênção chegará. O que ele disse pra você, o que ele disse pra você, é o que vai acontecer, a sua bênção chegará. Sua bênção chegará. Oh, a sua bênção chegará. Oh, a sua bênção chegará.
Pod 7, o podcast da Chip 7. Você já parou pra pensar que ele tem poder? Sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam. Você quer se esconder, Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver, que Ele quer pra você. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam. Você quer se esconder, Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver, que Ele quer pra você. Ele quer pra você. Que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver, que Ele quer pra você. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver, que Ele quer pra você. Tocando o que há de melhor na música gospel. Pod 7. Quando o maná caiu do céu, eles queriam mais. Não estavam satisfeitos pelo que Deus fez, eles queriam mais. Esqueceram o que Deus prometeu,
a terra prometida. Oh, esqueceram que tua palavra diz: o Senhor nada me faltará, o Senhor não vai deixar faltar. Tu és o Deus que me consola, tu és o Deus que me ajuda, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor, tu és o Deus que me alimenta, tu és o Deus que me sustenta, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor. Quando o maná caiu do céu, eles queriam mais. Não estavam satisfeitos pelo que Deus fez, eles queriam mais. Esqueceram o que Deus prometeu, a terra prometida. Oh, esqueceram que tua palavra diz: o Senhor nada me faltará, o Senhor não vai deixar faltar. Deus que me consola, Deus que me ajuda, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor, tu és o Deus que me alimenta, tu és o Deus que me sustenta, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor. Tu és o Deus que me consola, tu és o Deus que me ajuda, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor, tu és o Deus que me alimenta, tu és o Deus que me sustenta, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor. Na Gospel FM Rio, Pod 7, o podcast da Chip 7. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível.
nesse verão do ano. Não se acende a luz do sol com ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir força com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Com o sol da justiça, pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? Você de que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade, liberdade. Se acende a luz do sol.
Você ouviu na Gospel FM Rio Pod 7, o podcast da Chip 7. Apresentação Pedro Braconô. De volta no próximo sábado às 15 horas. A Rádio Gospel do Brasil, Gospel FM.